Capítulo 6. Cavalos. Já estava praticamente correndo de costas quando colidiu violentamente com alguém. Alguns tediosos dias se passaram sem que Caroline pudesse escapar, para nada. Seu pai providenciara um servo para vigiar a porta do quarto, e aquilo para ela era golpe baixo. Conformou-se que teria de esperar até ter sua alforria, o que aconteceu antes do previsto. Na manhã do 5º dia do castigo, alguém abriu a porta do seu quarto, deixando uma luz forte bater diretamente em seus olhos. Era sua mãe. Parecia séria e não demonstrou esforço em tentar ser simpática. Vista-se. Caroline bocejou sonolenta e questionou o motivo. Apenas faço o que estou mandando, levantou-se. Saímos todos em 15 minutos. Mas para onde? E o meu castigo? Esqueça o castigo, sussurrou ríspida. Já foi um esforço tremendo convencer seu pai a deixá-lo ir conosco. Está bem, está bem. Posso saber ao menos para onde estamos indo? Um pouco mais serena, Antonella explicou que iam ver a corrida de cavalos. A corrida de cavalos? Espantou-se. Tem certeza de que o papai nos convidou? Antonella suspirou, recitando as palavras dele com desgosto. É bom que a sociedade o veja com a família em harmonia, especialmente depois de... Interrompeu-se, determinada a não relembrar o assunto com a filha. Apresse-se, estamos atrasadas. Do lado de fora, atrás da porta fechada, chamava impacientemente por Dinamene, que chegou com seu habitual "Bela manhã, senhora", seguido das indagações sobre mudanças no tempo. Caroline ouviu a mãe responder a outra com rispidez e lamentou que seu pai tivesse o poder de irritá-la daquela maneira. Ela, que era sempre tão serena. Em poucos instantes, Dinamene entrava em seu quarto cantarolando. Bela manhã, senhorita. Espero que sim. Levantou-se cheia de preguiça. Devo providenciar um casaco? Ofereceu pronta para abrir o armário. Caroline riu. Para você está sempre prestes a esfriar, não é mesmo? Ah, senhorita, o tempo anda imprevisível ultimamente. Pegou um belo vestido rosado e encorajou a menina a se levantar sob ordens de Antonelli de não deixá-la se atrasar. Em pouco tempo estava quase pronta, ajeitando os cabelos em frente ao espelho enquanto Dinamene recolhia alguns cacos de louça do chão. Frutos de uma nova explosão de raiva da menina durante a reclusão. Sabe que não devia se comportar desta maneira. Eu me comporto como bem quiser, retrucou pensando no pai. Se outros pensam que podem me dizer o que devo fazer ou não. Mas o barão foi tão generoso. Noivar a senhora com um rapaz tão bondoso, amigo da família. E alguém me perguntou se eu queria. Encarou Dinamene com tanta agressividade que ela se assustou. A mulher desculpou-se pelo comentário, tornando a encher o avental de pedaços do que um dia foram estatuetas. Comentário bastante insensato. Censurou com a voz mais branda. Então, murmurou baixinho. Só espero não ter magoado o Philip. Fui muito dura com ele. Um silêncio pairou pelos instantes em que Caroline ficou parada, olhando para o puxador da gaveta, e Dinamene arriscou uma observação. É provável que ele esteja lá hoje, na corrida. Caroline sorriu. Cheia de boas perspectivas, decidiu. Encontraria Philip, falaria com ele e pediria para perdoá-la pelo mau comportamento. Não era muito chegada a pedidos de desculpas, mas sabia que era necessário se quisesse voltar a ter um bom convívio com ele. Aqueles dias de castigo a ajudaram a refletir e a entender que não fora intenção do amigo magoá-la, e naquele momento era só o que importava. A família Mondevier tomou um dos assentos preferenciais num dos lados da pista de terra, onde aconteceria a corrida. Lá da fileira de cima podia-se ver a euforia dos apostadores, ansiosos pelo início da corrida, e o amontoado de gente que lotava os assentos inferiores.
Enésio olhava para eles com desprezo. Parecem primitivos, lamentava cheio de superioridade com o colega ao seu lado. A corrida sequer começara e os olhos de Caroline já estavam atentos, embora não à arena. Vasculhava cada assento em busca de Philip, sentindo um frio estranho no estômago toda vez que via uma nuca castanha, parecida com a dele. Porém, em todas as vezes concluiu desgostosamente não ser ele. Faltava muito pouco para o início da corrida. Apostadores cruzavam os dedos, olhos curiosos fitavam os portões, e os mais ricos conversavam tranquilamente, tentando disfarçar a ansiedade e a curiosidade, comportamento que julgavam inadequado. Teve notícia dos malditos? Perguntou o barão ao amigo com quem conversava. Nenhuma, por graça de Deus. Mandei meus homens vasculharem toda a propriedade e parece que desta vez partiram para sempre. Temo que estejam rondando minhas terras, comentou baixando a voz. Há alguns dias um dos meus guardas encontrou resquícios de fogueira na orla da floresta. São realmente enviados do demônio, murmurou o outro sombrio. Aquela e todas as conversas do estádio foram caladas ao disparo do tiro que dava início à corrida, seguido do alvoroço das torcidas. O barão franziu de leve as sobrancelhas, enojado de toda aquela gente menos favorecida. Caroline observou o desespero dos cavalos. Corriam tão velozmente que ela imaginou se não desmontariam antes da linha de chegada. Desinteressou-se deles logo, olhando de novo para os espectadores com desânimo. Conseguira ver o rosto de todos os que suspeitava serem Philip, frustrando-se por nenhum deles revelar-se como aquele que ela procurava. Só restava um homem de capuz mais abaixo perto da plebe. Agarrou a esperança de que fosse ele e pôs-se a observar o rapaz. O suposto Philip segurava um relógio de bolsa que parecia muito velho. Pelo seu movimento, Caroline viu que ele alternava o olhar entre a corrida e o objeto, até que o primeiro cavalo cruzou a linha da chegada. Gládio! Comemorou um homem à sua direita. Só podia ser. Mais uma vez, disse outro. É a 4ª vitória consecutiva. Gládio venceu? Perguntou um terceiro que estivera distraído com um defeito nas vestes. Sorte a minha não ter apostado. Quase investi um valor significativo no Howard. Howard? Riu o primeiro. Assim nasceu uma discussão fervorosa, em que cada um defendia o seu favorito. Caroline viu o homem de capuz observar o relógio com cuidado, fazendo breves anotações em um papel amarrotado que tirara das vestes. Ao redor, ouvia-se um trovão de vaias misturado a urros contentes de quem apostara corretamente. De repente, tudo pareceu se silenciar. Avistava Philip. Ela ficou em pé, observando o descer da arquibancada e adentrando um corredor abaixo de onde estavam. Aonde vai, Caroline? Quis saber a mãe. Caroline gaguejou, não querendo confessar o real motivo pelo qual desejava descer. Ao toalete. Querida, espere para descermos todos juntos. Preciso ir já, mamãe, argumentou ansiosa. Espero-os lá embaixo. Antonelli fez menção de responder, mas a garota já caminhava para longe, determinada, desviando das pessoas. Procurava por Philip desesperadamente, murmurando xingamentos a si mesma por tê-la perdido de vista. Assim que seus pés tocaram o chão de terra batida, pôs-se a correr ao longo do corredor. De um lado, parede, do outro, gente. Olhava por todos os lados na esperança de ver Philip e vê-lo abrir seu sorriso lindo, perguntando o que ela fazia ali. Então, numa das laterais, avistou alguém que poderia ser ele. Estreitou os olhos, virando o pescoço, e já estava praticamente correndo de costas quando colidiu violentamente com alguém. Perdeu o rumo por um instante e quase desabou.
Retomado o equilíbrio, voltou-se para pedir desculpas e reconheceu à sua frente o tal homem de capuz. Com o encontrão, no entanto, o tecido escorregou-lhe dos cabelos, deixando seu rosto à mostra. O pedido de desculpas morreu em sua garganta. Você? Exclamou Zonza, reconhecendo Bernardo. Ele não parecia nada confortável com aquele encontro. Ensaiou algumas palavras para se justificar. Mas Caroline cobria suas tentativas com mais perguntas. O que faz aqui? E por que está disfarçado? Milady olhava freneticamente ao redor. Sua frase morreu quando ele viu a baronesa se aproximando, à procura da filha. Bernardo congelou. Caroline seguiu o olhar dele, virando-se para entender o que o apavorava tanto. E ele se alertou ainda mais. A qualquer momento, mãe e filha se reconheceriam. Sem qualquer aviso, Bernardo agarrou a garota pelos ombros e a puxou para um canto escondido na parede, atrás de uma estrutura de madeira. Caroline soltou uma exclamação alta, após atravessarem bruscamente um estreito vão que arranhou seus braços. — O que pensa que está fazendo? Censurou, furiosa, empurrando as mãos dele. — Milady, por favor! Sussurrou o suplicante. — Não posso ser visto aqui. — Mas por quê? Não é nenhum fugitivo. Ele levou as mãos à cabeça nervoso. Ouviram a voz de Antonelli chamar a filha uma vez mais, desta vez muito próxima. Estavam passando ao lado da fenda para a qual Bernardo arrastara a garota, na óbvia intenção de se esconder. — Mas de quê? Caroline abriu a boca para responder ao chamado da mãe, porém Bernardo apertou a mão em sua boca sem delicadeza. A garota o encarou com olhos assustados. — Ninguém pode saber que me viu aqui, avisou sombrio. Ela grunhiu uma interrogação revoltada. Bernardo olhou direto nos olhos dela, falando muito pausadamente, com medo de ela não compreender. — Milady, por tudo que for mais sagrado, apenas saia daqui e finja que não me viu. Pode fazer isso? Aquietada, Caroline pôde ver que os olhos dele estavam carregados de uma angústia verdadeira. Ele retirou devagar a mão grosseira do seu rosto, livrando-lhe a boca. Num tom incrivelmente tranquilo, como se tivesse sido hipnotizada, ela disse que sim. Bernardo sorriu, aliviado. Espiou através do espaço pelo qual passara. Seus pais estão olhando para o outro lado. Há tempo para sair sem ser vista. Vá! Mas ela ficou parada. Parecia buscar qualquer indício na expressão dele, iluminada pelo único feixe de luz que entrava naquele compartimento. O restante estava tomado por uma sombra acinzentada, o que fazia suas palavras soarem como se ela fosse cúmplice de algum ato insensato. — O que você está fazendo de tão errado para eu precisar mentir? Ele estapeou a própria testa impaciente. Então, chacoalhando-a pelos ombros, explicou: — É por eu estar aqui. Se o seu pai me vir fora do serviço, sabe o que acontece comigo? Sacudiu-a com mais força ao dizer as últimas palavras e ela o empurrou. — Estúpido, isso não é jeito de tratar uma moça. Sem qualquer cuidado, ela empinou o queixo, dirigiu-se à fenda e saiu. Bernardo esticou o braço para tentar impedi-la, mas era tarde. Caroline já se misturava às pessoas, resoluta e séria, sem qualquer garantia do seu silêncio. Avistou seus pais mais adiante, quando uma mão atrás dela a deteve. Indignada que ele insistisse em sequer tocar nela, virou-se e falou com violência: — Encoste suas mãos em mim mais uma vez e eu juro que... Mas calou-se, era Philip. Ela ergueu as sobrancelhas lentamente, emudecendo, no mesmo doce instante em que o reconhecera. Ele parecia apavorado.
Desculpe-me, gaguejou sem ação. Tentei chamá-la, mas você não me ouviu. Está tudo bem, eu só não sabia que era você. Que bom que é. O alívio que ele sentiu era visível. Mesmo assim, ainda estava incomodado com a discussão do dia do casamento. Ainda está brava comigo? Caroline suspirou. Era chegado o momento que temera tanto. Pedir desculpas. Começou a falar, mas seu pai chegou por trás de si festejando. Aqui está você, ria acenando para amigos ao redor. Pensei tê-la ouvido dizer que ia ao toalete, minha filha. Estávamos ali esperando a sair. Segurava seu braço com força, sorrindo forçadamente, como se exigisse uma explicação nas entrelinhas. Eu fui ao toalete, papai, e obrigada por tornar a informação pública. Estava justamente procurando por vocês. Convencido, ele soltou o braço da filha, deixando seus dedos marcados na pele arranhada, pelo vão por onde Bernardo arrastara minutos antes. Convém irmos embora, sugeriu o pai com uma gentileza exagerada. Convém que me espere, retrucou áspera. Estou conversando. Pode deixar-nos a sós por um instante esperar por mim lá fora? Ele ergueu os ombros piscando para Philip. Como quiser, filhinha, até mais ver, Lafrie. Até mais ver, senhor barão, respondeu Philip com uma reverência. Assim que o casal partiu, Philip pigarreou ansioso. Então, você me dizia... Oh, sim, voltou a atenção para ele. Sabe, Philip, pensei sobre tudo o que eu lhe falei naquela noite e cheguei à conclusão de que exagerei, fui insensata e grosseira. A maneira como tratei. Não se preocupe com isso. Eu é que devia ter lhe contado tudo assim que soube. Enquanto relembravam a discussão e seus motivos, Bernardo batia o pé no chão com impaciência no esconderijo. À entrada do estádio estava amarrado o melhor cavalo da propriedade, que o rapaz tomara, entre aspas, emprestado. Agora que o barão ali estava, não podia simplesmente ir até lá e correr o risco de ser flagrado. Precisaria esperar até partirem e pegar o seu caminho habitual para chegar antes deles. Bernardo conhecia um acesso secreto ao feudo, sem guardas, do qual o barão sequer tinha conhecimento. Tomava um atalho pela floresta e logo encontrava o largo orifício esperando por ele, quando desejasse ir e vir sem dar justificativas. Era mais próximo que a entrada tradicional, e estando ele a rápido galope e os outros de charrete, tinha certeza de que conseguiria chegar antes deles, mesmo partindo depois. O barão atravessou o vestíbulo até a saída, enganchado à esposa, a quem sugeria, disfarçadamente, endireitar a postura e sorrir mais. Ao passar pelo cavalo no qual Bernardo pensava, deteve-se intrigado. Um momento, murmurou aproximando-se do animal. Observou-o por um longo tempo com a feição invocada de quem tenta encontrar uma resposta que está tão aparente e parece não querer vir à tona. O que há de errado, marido? Este cavalo. Afastou-se ainda com os olhos desconfiados fixos no animal. Eu o conheço, afirmou definitivo. De onde o conheceria, homem? Ele não respondeu. Em sua mente construiu uma conclusão que trouxe um misto de vingança e fúria à sua expressão. Apenas disfarçou para sorrir para o sargento que por ali passava. Enquanto isso, Philip e Caroline continuavam a disputar quem estava mais equivocado. Eu o ofendi. Com razão, acabei mentindo para você mesmo sem querer. Fui um idiota. Philip. Fechou a expressão. Era um dos motivos pelos quais ela sempre o repreendia.
Cansara-se de repetir ao amigo que ele se criticava demais. Philip riu diante daquele olhar de reprovação tão familiar. Está bem, ninguém aqui é idiota, corrigiu. Ela não riu com ele, fixou os olhos no chão, criando coragem. Eu estava procurando-o, confessou. O coração de Philip se aqueceu de esperança. Procurando por mim? Conteve um sorriso, tentando parecer neutro. Hoje? Sim, queria pedir desculpa por ter sido tão rude. Você me perdoa? Ergueu os olhinhos tristes para ele como uma criança que espera a bronca do pai. Philip ficou imóvel por um momento até que a surpreendeu com um riso. Desculpar-se, Caroline. Beijou as mãos dela, emendando um abraço cortês. Bernardo aproveitou para deixar lentamente o seu recanto sem chamar a atenção, enquanto Philip recomeçava a falar. Fiquei com tanto medo de você desistir do noivado. Bernardo ergueu as sobrancelhas, interrompendo bruscamente os passos. Então aquela garota rebelde tinha um noivo? Aquilo sim era surpresa. Observou por um breve instante o rapaz. Saciando sua curiosidade, disparou em direção à saída. Ajeitou o capuz sobre a cabeça e aproximou-se do cavalo. Nos pilares da entrada, engenhando meios de ir embora sem ser notado. Analisou cuidadosamente o ambiente, concluindo que estava fora do campo de visão do senhor feudal. Aproveitando a vantagem, desfez os nós da corda com agilidade. Trouxe as rédeas para as costas do animal. Deu um impulso para subir e foi puxado pela roupa. Desabou sentado no chão com o cuidado de segurar a veste que cobria seu rosto. Apresente-se, jovem senhor, ordenou o homem que o puxava, era o sargento. Bernardo murmurou palavras chulas. Em seguida levantou-se com graça, tentando não demonstrar insegurança diante daquele rosto carrancudo, atrás de um farto bigode escuro. Pois não, sir. Creio que não poderá levar seu cavalo, se é que ele é seu. Engoliu seco, mas manteve a postura confiante. Estava acostumada a não se deixar entregar pelo nervosismo. O que o levaria a essa conclusão sem fundamentos? Perguntou cheio de polidez. Um amigo dos poderosos. Insinuou com a expressão sempre fechada. Bernardo riu à maneira dos nobres, como se ouvisse uma piada de humor sutil. Um pequeno mal-entendido decerto. Nada que não deva ser averiguado, reforçou outro que levava a mão ao cinturão ameaçadoramente. Bernardo viu o brilho da arma de fogo. Como não, sir? Não apenas concordo, como sugiro que chame até aqui o sujeito que se fez enganado diante do meu animal. Satisfeito, o outro se fez de acordo e virou-se para chamar o nome que fez gelar a alma do pobre domador. Senhor Mondevier, pode vir até aqui um instante? Nos segundos que se passaram, até o sargento voltar a olhar para Bernardo, o rapaz já havia montado no cavalo e jogava as primeiras rajadas de poeira para trás, afastando-se com generosa velocidade. Detenha-o, ordenou Enésio cheio de raiva. O sargento imediatamente montou em seu cavalo negro e disparou, atrás do outro, com um sorriso maldoso. Estúpido, murmurou. Não sabe que sou o melhor montador da região? Enquanto a perseguição tomava dimensões surpreendentes, Caroline continuava no confortável abraço de Philip com um sorriso esboçado em seu rosto. Então, estou perdoada? Philip recuou, olhando para ela com os ombros elevados.
Considerando que é você quem deveria me perdoar, creio que estou lucrando. Ambos sorriram satisfeitos. Acho que o melhor a fazer é esquecermos aquela noite, ela sugeriu. Impossível. Qualquer momento com você sempre será inesquecível para mim. Ela não soube responder àquele belo agrado. Philip se aproveitou do silêncio e aproximou seu rosto, sussurrando ao ouvido dela. Todas as noites converso com Deus e o agradeço por tê-la colocado em meu caminho. Seu rosto roçou dela enquanto falava e a sensação daquela pele macia lhe trouxe um arrepio carinhoso. Ao sabor daquela emoção, do seu desejo e das batidas fortes do seu coração, ele se aproximou ainda mais, tanto que podia sentir a respiração quente dela em seu rosto. Lá fora, o sargento também progredia, ia alcançando Bernardo, quase sem esforço, pois estava acostumado com fugitivos ousados. Vai se arrepender do dia em que nasceu quando eu o alcançar, esbravejava. Bernardo se assustou com a proximidade daquela voz. Olhou para trás e viu as mãos do sargento já próximas às costas dele. Inclinando-se para a frente, ele exigiu mais do cavalo, que por ser um velho conhecido o obedeceu. O animal deu tudo de si numa corrida que fez o sargento literalmente engolir poeira. Coçando os olhos cheios de areia, perdeu a noção e o equilíbrio por um breve instante. Quando recuperou o controle do animal, viu Bernardo já distante, galopando numa velocidade que ele jamais havia presenciado. Exclamou um palavrão e retornou cheio de ódio. Philip acabara de passar por uma situação semelhante à do sargento. Chegara a poucos centímetros do seu alvo, que lhe escapara no último segundo. Philip, não! Carolina empurrou seu peito com o coração disparado. Preciso ir embora, explicou apressada. Philip suspirou com desânimo, rendido à derrota. Eu a acompanho. Estendeu o braço e ela o aceitou calada. Estava aliviada por ter fugido a tempo. A ideia de ter seu primeiro beijo a aterrorizava. Talvez por isso tivesse tanto receio de se casar. No caminho, Philip fez uma pergunta que sempre o intrigou. Por que você age assim com seu pai? Caroline o fitou surpresa. O que quer dizer com isso? Philip, que em seu íntimo sabia que não devia ter perguntado nada, sugeriu que se esquecessem do assunto e fossem embora, mas Caroline se soltou da companhia dele e cruzou os braços, como quem exige uma explicação. Philip respirou fundo, arrependido de ter começado. Você sabe o quanto seu pai é estimado, de como ele é gentil e tudo mais. Não consigo entender como logo a filha dele pode agir de forma tão fria, às vezes agressiva. Entendo, murmurou indignada. Então você é mais um que eu considero uma pessoa calorosa e amigável, que sofre os maus tratos da filha que não compreende seu bom coração. Ela soltou os braços para o lado exasperada. Philip, não seja ingênuo. Nunca lhe ocorreu que ele finge ser uma pessoa, quando dentro de casa é outra. Ele raciocinou por alguns instantes. Então, tornou a falar com a voz sempre macia. Talvez você simplesmente não o compreenda. Já tentou se colocar no lugar dele? Ela estalou um tapa na própria testa, incrédula com aquele comentário. Philip, eu vivo com meu pai há 17 anos. Sei disso. Mas pode ser que você não procure ouvir o que ele tem a dizer. Você decididamente não conhece meu pai, Philip. E pode ficar feliz por isso, murmurou, nada contente em afirmar aquilo. Vamos embora, sim? Voltaram a caminhar. A menina apertava passos firmes no chão, tanto quanto os do seu pai do lado de fora.
O barão dirigia-se ao sargento muito irritado em vê-lo voltar de mãos vazias. Não posso crer que o deixou escapar, bufou. Senhor barão, desceu do cavalo neutro. Não foi possível. Como? O senhor é o melhor montador destas áreas. O sargento fixou os olhos em qualquer ponto distante irritado. Não me darei ao luxo de deixar passar essa derrota. Nesse instante, Caroline apareceu. Tinha uma expressão nada amigável. Caroline, recebeu aliviado. Precisamos ir. Vamos, respondeu, ignorando a despedida de Philip. O olhar do pai e o rapaz, que se oferecia para ajudá-la a subir na carruagem. Sentou-se sem olhar para ninguém. Antonelli subiu, logo depois dela, aceitando a ajuda do rapaz, que ainda olhava para Caroline com surpresa. A toda velocidade, ordenou o barão, assim que se uniu a elas. Quero tirar as devidas satisfações assim que chegarmos. O que quer dizer, Enésio? Quero saber se aquele era um dos meus cavalos. Se sim, quero saber quem o deixou sair de lá sem minha ordem. E com quem? Caroline sentiu o estômago embrulhar com a lembrança de Bernardo. Certamente, o rapaz teria usado um dos cavalos para ir à corrida. Pelo jeito, fora descoberto. Ora, papai, que ideia fixa! Seus guardas jamais permitiriam tal irregularidade. Quero ver isso de perto, sargento, bradou, olhando para trás. Acompanhe-nos, preciso de ajuda na investigação. E a carruagem partiu balançando muito. Já estavam a uma velocidade perigosa, mas o barão insistia que aumentasse sempre, causando seguidas chicotadas aos pobres cavalos que os conduziam. Atrás dele seguia o sargento, com o rosto vermelho de raiva. Jamais fora passado para trás, e o homem que ousara fazê-lo, lhe jurou, haveria de pagar muito caro por sua ousadia. Não demorou muito até Bernardo chegar à sua entrada secreta. Atravessou o caminho por entre as árvores, dirigindo-se rapidamente ao celeiro. Teve apenas o tempo de olhar para o relógio como de costume, contrair o rosto numa expressão indefinida e descer do animal. Guardou-o no celeiro em seu coxo de costume, tratando de arrancar logo o capuz e a capa amarelados do corpo, enfiando-os de qualquer jeito debaixo do feno. Meteu o relógio no bolso com um tanto a mais de cuidado e saiu, apressado, no mesmo instante em que o grande portão de ferro se abria, para a carruagem da família Mondevier. Mais rápido com isso! Berrava o barão impaciente aos homens no portão. Fique calmo, senhor, disse o sargento ao seu lado. Olhava o horizonte como se pressentisse algo maléfico. O que tiver de ser descoberto haverá de ser. Bernardo passou pelo pai e o irmão quase sem fôlego. Filho, o que aconteceu? Apoiou a mão no cercado, retomando o ar. Gerson pensou que desmaiaria. O barão chegou, pai, anunciou William, para o terror de Bernardo. Já? Exclamou, aprumando-se. Sim, respondeu William com naturalidade. E onde é que você estava, Bernardo? Esteve sumido por toda a manhã. Mas não ouviu, sequer respondeu. Apenas reuniu rapidamente pai e irmão ao seu lado. Ouçam-me, disse-lhes com pressa, inventando uma situação que o isentasse. O que quer que perguntem sobre mim, a resposta será que acordei doente e não saí da cama o dia todo sequer para trabalhar. Mas por quê? Por favor, interrompeu-os suplicante. Depois eu explico tudo o que quiserem.
Assim que concordaram, disparou em direção à sua casa. Entrou em seu quarto, fechou a cortina e espiou por um dos buracos daquele velho pedaço de pano. Enquanto isso, alguns empregados selavam os cavalos, já fatigados da viagem, para levarem o barão e o sargento até a cocheira. Os dois homens já montavam nos animais para partirem quando ouviram um chamado. Esperem! Era Caroline. Ela vinha correndo com os cabelos voando atrás de si. Caroline, o que é que... Papai, interrompeu. Que atitude ridícula. Os guardas já não disseram que ninguém passou por aquele portão além de nós. Como alguém haveria de ter saído voando? É o que pretendemos descobrir, respondeu o sargento com secura. Seja um homem ou uma ave que o fez, será devidamente punido. Pois bem, levou-o as mãos à cintura repudiando. E como tem tanta certeza de que era um dos nossos cavalos? Mocinha, o sargento se impacientava. Se estou aqui é para desvendar mistérios como este. Agora deixe-me trabalhar, porque isso não é assunto para moças. Ela virou o rosto com nojo daquele homem. Todavia, assim que os cavalos deram os primeiros passos, ela tratou de segui-los a pé sob inúmeras censuras. É claro que não conseguiram convencê-la a voltar e tiveram de aceitar a contragosto sua companhia. Chegaram até a cerca atrás da qual Gerson e William trabalhavam. Caroline notou que Bernardo não estava com eles e calou uma exclamação desesperada. Boa tarde, senhor barão. Recebeu-o William, mas o senhor não respondeu. Gerson permaneceu calado, notando que havia algo muito errado por ali. Quero todos os cavalos enfileirados, agora. William desfez o sorriso receptivo. Sentindo uma ponta de preocupação, lembrou-se de Bernardo. Pai e filho cumpriram a ordem do seu senhor, sob a atenção do mais novo, que a tudo observava da janela do seu quarto. Assim que os cavalos estavam em ordem, analisaram um a um, sem notar os olhares desconfiados e temerosos que os domadores trocavam entre si. Não pode ser, murmurou o barão, chegando ao último deles. Sei que aquele animal era meu. Viu só, papai, estava enganado. Talvez não, anunciou o sargento, fazendo Caroline odiá-lo ainda mais. Se o animal não está aqui, talvez seja porque está realmente sendo utilizado por alguém. Não seja tolo, gritou Caroline sem pensar. E que outra sugestão a senhorita teria? Não o respondeu, virando o rosto para o outro lado. A proximidade daquele homem lhe trazia náuseas. Gerson logo percebeu que, o que quer que significasse tudo aquilo, Caroline estava do lado deles. Tem o celeiro, ele anunciou confuso. Lá ficam os cavalos feridos ou os que estão de folga. Caroline sorriu, irônica. Pois eu sugiro o celeiro, caro sargento. E para lá se dirigiram. Caroline olhava para o lado de fora o tempo todo, desejando que Bernardo não chegasse, ou chegasse às escondidas. Só queria que aquilo tudo acabasse. Sabia que não devia, mas estava realmente preocupada com aquele bruto. Passando pela portinhola número 6, o barão se animou. É este, meu cavalo, meu melhor cavalo. Enquanto se gabava, Caroline suspirou com alívio. O sargento ainda observava com crítica no olhar, e a menina tentou empurrar as conclusões e dar o caso como resolvido. Pronto, papai, aqui está o seu cavalo. Satisfeito? Podemos ir embora? Ainda não. Aquela voz já começava a coçar nos ouvidos dela.
Ela franziu os olhos para o sargento, cansada de tanta insistência. O homem abriu a portinha e se aproximou do cavalo, examinando-o. Por que o melhor animal não está sendo domado hoje? Questionou. Todos olharam para William, que despreparado gaguejou. Seu olhar encontrou o de Caroline e, notando a aflição da menina, encorajou-se a inventar uma desculpa, firmando a voz. É o dia de folga dele. Treinou demais todos esses dias, então resolvemos poupá-lo por hoje. O sargento ergueu as sobrancelhas, imaginando por que um animal mereceria um dia de folga. Julgava que todos eles existiam para suarem, em benefício dos homens, nada mais. Está afirmando, portanto, que ele não exerceu nenhuma atividade hoje? Exato. O sargento encarou o rapaz, que se mostrava seguro das suas palavras. Então, por que ele está tão suado e ofegante? Os ombros de William desabaram. Sentiu o rosto avermelhar, abrindo a boca sem produzir som nenhum. Eu o utilizei. Era Gerson. Todas as atenções se voltaram para ele, que até então nada dissera, mas parecia compreender que havia algo importante a ser encoberto e decidiu colaborar. Para que fins? O sorriso vitorioso se desmanchou do rosto do sargento, que comprimiu os lábios com raiva. Pensei que ele talvez suportasse mais um dia. Vem apresentando um rendimento incrível e concluí que podemos fazer dele ainda mais forte e veloz. Mais forte e veloz, pensou o sargento. Encarou o animal com desprezo, lembrando-se de como fora deixado para trás com eficiência. Ele é veloz? Muito. Compreendo, analisou mais um pouco em silêncio. Porque está selado ao contrário de todos os outros. Descuido meu, respondeu com firmeza. Guardei-o de volta no celeiro, notando que se cansara demais, mas me esqueci de tirar seus acessórios. Adiantou-se sem mais palavras e despiu o cavalo. Caroline continha um sorriso, convencida de que aquela batalha estava vencida. Mas o sargento não descansava. Estava determinado a castigar alguém pela sua humilhação. Foi quando Enésio disse algo que era melhor não ter sido lembrado. Onde está o outro rapaz? Outro rapaz? Quis saber Gerson, apertando as mãos através das costas. Sei que são você e 2 filhos que cuidam dos cavalos. Onde está o outro? Caroline sentiu o peito apertar. William se lembrou do pedido de Bernardo. Acordou adoecido com muita febre e mentiu. Está desde cedo na cama sem condições de trabalhar. Achamos melhor que repousasse apenas por hoje. Caroline ficou surpresa. Compreendeu que dividia uma cumplicidade silenciosa com aquela família naquele momento. Quero vê-lo, anunciou o sargento, ainda vasculhando o local. Como quiser, autorizou Gerson, guiando-os até sua humilde moradia. Vendo o grupo se aproximar, Bernardo se atirou na cama e fingiu dormir. Todos entraram na casa. E o sargento, sem pedir licença, mexeu em tudo o que encontrou. Ignorando as orientações de Gerson, encontrou por si só o quarto onde o terceiro domador estava. Acorde! Ordenou com a voz alta. Bernardo abriu os olhos esfregando-os. O que aconteceu? Espreguiçou, forjando uma voz fraca. Um de vocês utilizou indevidamente um dos cavalos do seu senhor. Não pediu permissão para utilizá-lo, além de sair da propriedade sem autorização.
Ele franziu as sobrancelhas como quem não compreendeu. Então o sargento nada mais disse. Com um sorriso triunfante, retirou do bolso um capuz bege todo sujo de feno. Reconhece isso? O coração de Bernardo disparou, mas ele não deixou transparecer. Parece um capuz, sugeriu debilmente. Não se faça de bobo. Se puder me dizer logo o que deseja, sir, minha cabeça está ardendo e eu preciso descansar. Quero estar recuperado para ajudar meu pai e meu irmão ainda hoje. O sargento sorriu. Era a segunda vez na sua vida que alguém se dirigia a ele com aquele sotaque e aquele jeito de dizer Sir. Entendo, murmurou. Então ergueu a voz. Barão, está claro que este pobre enfermo não poderia ter culpa. Então sugiro que puna devidamente os outros dois, até que a verdade seja confessada. Os olhos dos dois inocentes se aterrorizaram. Bernardo sentiu o estômago afundar. Mas, senhor, que verdade é essa? A que se refere? Perguntou Gerson assustado. Saberemos assim que o culpado decidir revelar, explicou insensível. Enquanto isso não acontece, vamos arrancar de vocês dois, à força, toda a informação que possuírem. É claro que pouparemos o doente, a não ser que ele tenha algo a pronunciar. Sorriu maliciosamente para Bernardo, que continuava imóvel. Caroline estava prestes a perguntar o que queriam dizer com aquilo, mas o seu pai já anunciava orgulhoso. Sargento, agradeço seu auxílio. Darei ordens estritas para serem açoitados até a verdade completa ser revelada. Os 3 empregados tiveram um sobressalto que Caroline acompanhou, levando as mãos à boca. Seus olhos se encheram de água. Isso é desumano, murmurou, mas ninguém a ouviu. Não podia acreditar na crueldade fria existente no coração de seu pai. O sargento dirigiu-se à porta, empurrando Gerson e William pelas costas com palavras bruscas. Estes sequer ousavam reagir. Mas, antes de se afastarem mais, Bernardo saltou da cama decidido. Parem com isso. É a mim que estão procurando. O sargento deu um risinho satisfeito de quem já esperava por aquilo. Após um suspiro exausto, Bernardo estufou o peito e se preparou para as consequências que o esperavam.